Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou dar continuidade no vídeo em que eu falei esses dias sobre os impactos da reforma tributária no setor imobiliário. Hoje será a parte 2. Na legislação, na reforma tributária, trouxe algumas mudanças, né? Eu já venho falando há alguns dias sobre os impostos em que foram extintos, 5 impostos foram extintos e 2 impostos foram criados, 2 tributos, na verdade, né? O IBS e o CBS, que vai ter um impacto diretamente no setor imobiliário, principalmente nas questões de locação e venda, que são as atividades mais expressivas, né? Existem outras atividades no setor imobiliário, mas essas são as duas mais expressivas é, no, nosso país, certo? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, ó, deixa eu começar aqui no slide. Impactos da reforma tributária no setor imobiliário. Eu já comecei com esse slide no vídeo anterior, então vamos dar continuidade. Só para relembrar, ó, a Lei 214 de 2025 é a lei que foi sancionada no dia 16 de janeiro pelo presidente Lula, que foi a lei que era o projeto de lei 68 de 2024, que foi transformada na lei 214 de 2025. Então, no artigo 252, ela prevê ali o IBS e o CBS incidem nos termos deste capítulo sobre as seguintes operações com bens imóveis: alienação, que é o que eu falei, inclusive decorrentes de incorporação imobiliária e parcelamento de solo. Não tem mais o que falar. E locação, cessão onerosa e arrendamento. A locação, eu dei até inclusive exemplos no vídeo anterior, falando sobre como que era, quem loca na pessoa física, quem loca na pessoa jurídica e quais os impactos, né, que a reforma trouxe com a criação desses novos tributos, né? Como que era na pessoa física e como que ficou, e como que era na pessoa jurídica e como que ficou. Lembrando também que esse imposto, né, esse tributo que foi criado, ele não será aplicado agora, de imediato, só a partir do ano que vem, uma vez que a lei foi sancionada esse ano, então tem o princípio da anterioridade, que não se pode cobrar impostos no mesmo exercício financeiro em que ele foi criado ou majorado. Então, só como foi aprovada a lei esse ano, entrou em vigor esse ano, só a partir de 2026, então, será aplicado esse novo tributo. Eu falei então da locação, então hoje nós vamos falar da venda, da alienação. Venda de imóveis próprios na pessoa física. Inclusive, no vídeo anterior, eu não vou voltar para o vídeo não ficar tão longo. No vídeo anterior, eu falei sobre diversas pessoas em que trabalham com isso na pessoa física, constrói casa e vende. Aqui no meu escritório, eu já tive muitos casos, tanto na declaração de imposto de renda da pessoa física, as pessoas que têm essa atividade precisam estar declarando, né? Só que daí o imposto vai lá em cima, eles fazem aquele jeitinho brasileiro para não ter que pagar uma fortuna de imposto na declaração de imposto de renda, e também eles fazem financiamento, né, dessas casas que ele vende. Eu falei que, uma época, a Caixa Econômica pediu para que as pessoas, exigiu que as pessoas que trabalhassem, que trabalham com isso, que estavam vendendo, no caso financiado, teria que ser pessoa jurídica, e eles tiveram que abrir uma incorporadora. Diversas pessoas fizeram isso. E depois que a Caixa deixou, revogou aí, né, essa instrução, dizendo que não precisava mais, eles voltaram na pessoa física. E aí, na pessoa física, eles pagariam essa alíquota, que é essa faixa aí de imposto que eles estariam pagando, certo? No caso, isso daqui é da venda de bens próprios, é o ganho de capital, o lucro imobiliário, né? Até 5 mil, 15%, até 10 mil, 17,5%, até 30 mil, 20%, é acima de 30 mil, 22%. Então, se a pessoa vai vender uma casa, eles têm lá uma casa que gastou 150 mil, vendeu por 200, 50 mil de lucro imobiliário, de ganho de capital. Vê ali a faixa, até 5 mil, paga 15% de 50 mil. Isso daí daria 7,5% de imposto. Isso é o que estava na pessoa física. A partir da reforma tributária, com essa nova legislação, a criação do IBS-CBS, que na lei, eu falei também no vídeo anterior, a alíquota é de 28% e que
o governo deu uma benesse para essas atividades do setor imobiliário, no caso de locação, uma benesse de 70%, e no caso da alienação, 50%. Então, de 28%, caiu para 14%. Além das alíquotas que se paga na pessoa física, que já na lei atual, né, no sistema atual, eles vão continuar pagando, tem mais esse tributo aí de 14%. Infelizmente, é um absurdo, beira um confisco. Infelizmente, eu nem sei se eu poderia estar falando isso aqui, mas é a nossa realidade, né? Todo mundo está sabendo disso. E eu trago aqui para vocês. Imagina você vender um imóvel, dependendo do lucro imobiliário, você tem que pagar até 36,5% de ganho de capital. Como que ficaria na pessoa jurídica? Na pessoa jurídica, no sistema atual, são esses impostos: imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Inclusive, esses clientes que eu disse que abriram empresa, uma incorporadora e depois voltaram uma pessoa física, na pessoa jurídica era essa margem, esse percentual, 5,93%. Por quê? Porque o lucro deles não era tão alto. Geralmente, as casas que eles vendiam eram de 150, 160 mil casas geminadas na época. Então, era 5,93, não tinha como escapar. Era esse o imposto que eles pagavam. Dependendo da faixa, poderia ir até 6,73%. Como que fica hoje, né, após a reforma? Hoje, não. A partir do ano que vem, mas que a lei já foi aprovada. PIS e COFINS foram extintos com a reforma, né? Eu disse que 5 impostos foram extintos: PIS, COFINS, IPI, ISS e o ICMS. E foram criados 2 novos tributos: IBS e CBS. IBS é o Imposto de Bens e Consumo, CBS, Contribuição de Bens e Consumos. E aí, recebendo a benesse lá do governo de 50% da alíquota, de 28% caiu para 14%. E aí, na pessoa jurídica, então, de 29% a 36%, que seria na física, na pessoa jurídica sai por 16,28% ou 17,8%. Então, mesmo que se tenha aí esse novo tributo a partir do ano que vem para as atividades imobiliárias, tanto na locação quanto na alienação, na pessoa jurídica é muito mais viável. Até porque na pessoa física vai incidir também, e na pessoa jurídica já era mais viável, né? Dando continuidade aqui, então, ó, para vocês entenderem melhor, o ganho de capital. Eu trouxe um exemplo. Simulação de venda da pessoa física no sistema atual. Um imóvel lançado no IR por 500 mil e foi adquirido há mais de 15 anos, o valor da venda 4 milhões. Teve um ganho de capital, de um lucro imobiliário, como vocês queiram dizer, de 3,5%. 15%, como está dentro da primeira faixa, de 5 milhões até 5 milhões, a faixa de 15%, daria 525 mil de imposto de renda para a Receita Federal. Esse seria o imposto até dezembro, quem for fazer esse tipo de negócio, né, de alienação na pessoa física, seria esse o valor do imposto. Na nova regra, no novo sistema, esse mesmo imóvel adquirido há 15 anos, declarado no imposto de renda por 500 mil e vendido a 4 milhões, além dos 525, tem essa surpresa aí, que quem trabalha com imóveis deve estar por dentro e avisar o seu cliente. Geralmente, corretoras, imobiliárias, tem o IBS e o CBS de 14%, que aí é sobre o total da venda. E como ele vai substituir o PIS e a COFINS, ambos eram sobre o faturamento, a alienação, então é sobre os 4 milhões, dá 570 mil. Só de imposto nessa alienação, 1 milhão e 85 mil de imposto. É um absurdo, né? Infelizmente, isso é o que muita gente não sabe, estão aplaudindo aí, né?
reforma, talvez não saiba o que está nos bastidores, mas é muito bom estar se informando, se instruindo, buscando as informações para poder ver as formas legais de se proteger e economizar imposto. Vamos ver agora essa mesma alienação na pessoa jurídica. Simulação de venda da pessoa jurídica no novo sistema, integralizado com capital social, né? O imóvel foi lá como capital social ou adquirido pela própria pessoa jurídica, né? Uma venda de 4 milhões. E aí, ó, a base de cálculo é a venda na pessoa jurídica. Geralmente, o regime de tributação de uma pessoa jurídica que trabalha no setor imobiliário é o lucro presumido. E aí, aqui, ó, está aplicando aquelas alíquotas lá, 1,2%, 48 mil. Olha só a redução. 1,08% de contribuição social, 43.200. E o IBS e CBS, tanto na física quanto na jurídica, não tem choro nem vento. É o mesmo valor, 560 mil, reduz aí para 651.200, enquanto que lá na pessoa jurídica, na pessoa física, 1.085.000. Quase metade, né? Um pouquinho menos da metade. Mas essa é a realidade. Para fins de comparativo, 1.085.000 na pessoa física, na pessoa jurídica, 651.200, uma diferença de 433.800 em uma venda. Imagina quem tem um bem na pessoa jurídica, que trabalha com isso, mesmo quem não trabalha, mas fazer um planejamento patrimonial, uma holding patrimonial, organizar o seu patrimônio e economizar isso, se você trabalha com isso, provavelmente eu tenho amigos que trabalham com isso, que constrói e compra terrenos em condomínio fechado, constrói e vende, o lucro é mais ou menos isso. Imagina ter que pagar isso de imposto a mais. Então, na pessoa física. Então, é melhor, muito mais vantajoso ter esse bem na pessoa jurídica e estar guardando aí 433 mil numa venda, suponhamos que faz 2, 3, 5 vendas no ano, imagina só o quanto que você vai estar economizando e, detalhe, de forma legal, sem nenhum tipo de jeitinho brasileiro, sonegação, nada disso. Você estará fazendo, cumprindo com toda a legislação, contribuindo também para o governo. Logicamente, você vai estar recolhendo um novo imposto, mas de uma forma muito mais vantajosa. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber que esse assunto é importante e que um planejamento patrimonial da família é essencial nos dias em que nós estamos vivendo, principalmente agora com a reforma tributária, que isso é essencial para aqueles que querem proteger o seu patrimônio e garantir o futuro da sua família. Até o próximo vídeo.